Temos 8.000 apóstolos no Brasil, 12 transformaram o mundo. Por que 8.000 ainda não transformaram o Brasil? Porque não entenderam que são pastores do país. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero que você faça um acordo com você mesmo, não comigo. E repita comigo, eu não vou me ofender. Diga para você de novo, novamente, eu não vou me ofender. Talvez você escute coisas hoje que vão mexer com você, vão confrontar você, vão desafiar você. Mas se você não aceitar essas verdades, você vai continuar sendo um homem fracassado, porque você está ferido por causa do pecado de Adão e vai continuar ferido. Enquanto essa ferida que Adão abriu não for cicatrizada em Jesus Cristo, você vai continuar sendo um homem fracassado, dando desculpas a si mesmo, sem conseguir cuidar da sua própria vida, sem conseguir controlar seu próprio pênis, sem conseguir amar uma mulher, talvez apaixonado por Jesus e de maneira honesta, sem conseguir fazer mais nada na vida. Que eu acho que esse é o ponto de convergência histórico da igreja evangélica atual. Produzimos uma geração apaixonada por Jesus. Isso é inquestionável. Mas essa geração se tornou emasculada e não consegue fazer mais nada a não ser amar Jesus. O cara não consegue amar uma mulher na segunda-feira pela manhã. Então, isso que você falou para você mesmo não foi para mim, eu não vou me ofender. Precisa ser um dos lemas que você vai sair daqui para declarar a si mesmo todos os dias quando você acordar. Amém? Deixe sua Bíblia aberta em Isaías 53, que vai ser o nosso texto-chave. Primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o resgate da nossa masculinidade, ou o resgate da nossa hombridade. E eu vou tratar com você aqui uns 5, 6 pontos. O primeiro dele são as falsas expectativas. Todo o nosso dilema como homem começa no Éden. O próprio machismo e o próprio feminismo começa no Éden. Então, Eva é a primeira feminista que quer existir de uma maneira não permitida por Deus. Está lá, não é o assunto de hoje, mas se você ler o relato da queda e o que Deus falou para o homem, o que Deus falou para a mulher, se você ler com atenção, você vai perceber que ali nasce o feminismo e ali nasce o machismo. Por exemplo, quando Deus fala para a mulher, Deus diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, por exemplo, há uma inimizade natural entre homem e mulher. Isso não é natural porque Deus assim o criou. Isso é natural porque é uma maldição. Nascemos com defeito de fábrica. Só 3 seres humanos foram originais naquilo que é a vontade plena de Deus, que foi Jesus, Adão e Eva. Nenhum outro ser humano sabe o que é acordar e não se arrepender. Somente Jesus, Adão e Eva. Então você não é normal. Você não é natural concernente àquilo que é elogiável diante de Deus. Deus não pode olhar para você e falar o que falou em Gênesis 1:30. E eis que tudo aquilo que eu fiz é muito bom. Deus não pode olhar para mim nem para você e dizer é muito bom. Porque você já nasceu corrompido. Você já nasceu desconfigurado. Então, liderança é uma bênção e talvez é a maneira de Deus resgatar a dor do que aconteceu no jardim, mas o domínio, liderança é uma bênção e o domínio é uma maldição. O teu desejo será para o teu marido e ele dominará você. E o segundo ponto que forma o machismo lá em Gênesis 3 é maldita é a terra por tua causa. Junta essas duas declarações de Deus e você tem o machismo. O homem involuntariamente persegue a dignidade da mulher e ele, criado como o Deus da terra, que é a segunda declaração que você precisa sair daqui falando para você todos os dias. E eu queria que você falasse para você agora, nesse exato momento. Eu sou Deus na terra. Eu sou Deus na terra. Fala de novo.
Como você se sente quando você fala isso? Agora eu pergunto para você, Deus se masturba? Deus se masturba? Deus mente? Deus trai? Deus agride? É por isso que Deus não está na terra, porque Deus é você, agora, aqui, para consertar o mundo, para colonizar a terra, para abençoar o próximo, para curar os enfermos, para restaurar o ferido de coração. Deus não está agindo na terra porque Deus, nesse exato momento, está vendo pornografia e se masturbando. Enquanto Deus se masturba, o próximo morre. Agora, se você entender que santidade é Deus fazer alguém viver na terra, você pararia de masturbar. Eu fico irritado quando os caras dizem, ora para mim, para quê? Para eu parar de masturbar. Não, é só você pensar que enquanto você se masturba, alguém morre. Acabou. Sua mente buga na hora, irmão. Que você não recebeu, é como o Pablo fala, o drive mudou na hora, moço. Imagina, eu estou aqui e aceitei. Enquanto eu me masturbo, alguém está morrendo. Eu não sei se você ama Jesus, mas para mim é isso que resolve. Enquanto eu estou me masturbando, alguém está morrendo. Já foi. Foi assim que eu parei de transar com as mulheres, quando não era casado. Foi assim que eu parei de ver pornografia. Foi assim que eu parei de me masturbar. Enquanto eu me masturbo, Deus não pode agir na terra. Deus não salva ninguém, Deus não ama ninguém, porque Deus não flui onde há pecado. Deus só flui onde há santidade. Santidade não é uma condição, santidade é um DNA. Quando eu sou santo, o céu coloniza a terra. Quando eu sou santo, o céu reconfigura a terra. E essa é a nossa problemática. A gente acha que Jesus foi para a cruz para salvar a nossa alma. Não, Jesus foi para a cruz para devolver você a quem você é. E quem você é? Você é Deus na terra. É uma heresia do bem, irmão, essa que eu estou falando para você. Porque os teólogos de plantão vão ouvir dizer heresia do bem, irmão. Heresia do bem. Você é filho de quem? Tão básica a reflexão, né? Não nasci no pecado, não nasci no inferno, não nasci de Adão, nasci de Deus. Ele disse, façamos o Anderson a nossa imagem, conforme a nossa. E não é a física, Deus não tem corpo, ele tem agora porque ele encarnou em Jesus. Mas quando Deus me cria a imagem dele, Deus não cria o meu corpo semelhante ao dele. Ele cria a minha natureza semelhante à natureza dele. Eu sou como Deus é. E Jesus foi para a cruz para devolver isso a mim. É por isso que você não funciona. Sabe por quê? Porque se você é Deus na terra, o progressismo, o diabo, os demônios e todos aqueles que conspiram contra o Senhor e o seu ungido, sabem que você, bota o dedo assim no seu peito, eu sou a pessoa mais perigosa da minha cidade. É por isso que você não funciona ainda, mas você vai sair daqui funcionando essa noite. Você é a pessoa mais perigosa da sua cidade, porque você é Deus. Aí o diabo diz, vamos parar ele. Aí a agenda progressista desconfigura o gênero. Pressiona ainda mais o homem, viola ainda mais a identidade do homem. Porque quando o homem acorda, ferrou, negada. Quando o cara acorda e diz, eu entendi quem eu sou, todas as trevas perdem. Porque aquele cara acorda para ser a pessoa mais útil, mais perigosa, mais santa e mais importante da cidade onde ele está, irmão. Você tem consciência disso? Temos 8.000 apóstolos no Brasil, 12 transformaram o mundo. Por que 8.000 ainda não transformaram o Brasil? Porque não entenderam que são pastores do país. Irmão, um pastor não é pastor de uma denominação. Um pastor é pastor de uma cidade. Se um pastor é pastor da cidade, o apóstolo é pastor de quê? Do país, moço.
Mas o cara está brigando pela congregação dele. Mas se ele acordar dizendo... Por isso que Paulo, quase sozinho, em 3 anos, evangelizou um continente inteiro. Sem Paulo, Dínamos não existiria e essa conferência não estaria existindo. Porque um cara capa virada disse, eu sou Deus. Mas ele era humilde. Então, é quando a pessoa quer discutir comigo, que eu tenho uma tese teológica de que a pobreza é emocional. Oh, o que é isso? Pobreza emocional, Jesus era pobre. Meu irmão, Jesus é uma poesia. Se abre João 1 e diz, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. É a imagem do Pai. O logo seminal, como disse os pais da igreja, a palavra germinadora que formou todo o universo e sustenta ele, esse universo, com o poder da sua palavra. Que limitação esse ser tem? Então, a humanidade de Jesus é uma poesia, é a metáfora de um bilionário tirando onda de mendigo, irmão. Só um bilionário pode fingir que é mendigo, irmão. E é Deus, tipo assim, ó, eu amo vocês, mas se eu vim como eu sou, eu vou mais complicar do que descomplicar. Então eu vou descomplicar, eu vou fingindo que eu não sou. Por isso que diz, Pedro, guarda a espada, porque se eu der uma piscada, uma estalada de dedo, você vai ver a negada toda descer. Então imagina, só 6 anjos vindo, pegando fogo, com corrente, espada flamejante, irmão, apocalipse sinal, irmão. Em 10 segundos, se Deus quiser, Deus converte o mundo inteiro, irmão. Deus tem todos os elementos para o maior evento evangelístico do mundo. Na hora ele manda descer 10 anjos flamejantes, com 30 demônios acorrentados, e ele mesmo traz o diabo aprisionado diante da presença dele. Abre no telão aqui o céu, do outro lado do inferno. Eu quero saber quem não converte. Então não é isso que Deus quer mais que isso. Então Jesus não foi para a cruz para resolver tua alma e dar vida eterna a ela. O plano de Deus é metropolitano, o plano de Deus é a cidade, o plano de Deus, se é a cidade, é através da família. Se é através da família, é através da nossa masculinidade, por isso que Deus não é mãe e Jesus não é mulher. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Você vai na etimologia, sêmen, esperma. A palavra esperma é uma palavra grega, não sei se você sabe. Seminal, semente, germe, grão, tudo tem a mesma raiz etimológica. Então Deus está dizendo que a masculinidade é o centro da existência. Sem a masculinidade o mundo não existe. Por isso não está existindo. Porque os deuses estão dormindo. Quantos homens tem aqui, pastor? 900 homens aqui. Se vocês aceitarem o que está sendo dito, só nós, 900, já está bom. Está de bom tamanho. Sim ou não? Mas imagina se a gente pega 3, 10, 12 caras e replica o que a gente aceitou. Eu sou Deus. Irmão, é para você acordar e o diabo dizer, ferrou, ele acordou, muda os planos. Reunião. Porque ele só pode agir enquanto você dorme. Eu não sei se você aceitou isso. Eu aceitei, irmão. Eu aceitei e vejo que minha vida se tornou um ponto de convergência mundial, universal. Eu acordo e o universo conspira em meu favor, porque eu aceitei quem eu sou. Enquanto você me admira, eu faço história. É aqui que está o motivo do seu fracasso. Pastor Anderson Silva é um cara massa, que trabalho extraordinário. Enquanto você me admira, você fracassa naquilo que você deveria ser. É você. Então imagina como resolve. Não, Deus não se masturba. O que é que eu estou fazendo aqui? Deus faz histórias. Deus chama do nada a existência. Não, Deus não bate na esposa. Deus morre pela esposa. Efésios 5. Então é tudo uma questão de entendimento. Ok? Ok? Introdução para o primeiro ponto.
Queria um cafezinho para me acalmar. Falsas expectativas. É o nosso primeiro ponto. Existem variáveis da masculinidade? Sim, se a gente aceitar isso, fica mais difícil para as ideologias. As ideologias progressistas querem desconfigurar a masculinidade, desconfigurando totalmente a masculinidade. Mas é cabível o Evangelho proporcionar que não há um padrão comportamental para ser homem. O que define ser homem? Aceitar um propósito de vida. Então, aqui até o homossexual pode ser homem. Não sei se você conheceu o Clodovil, para mim, Clodovil era um homem. E eu brinco, rapaz, nem gay faz mais como antigamente. Clodovil era um gay homem. Era contra a ideologia de gênero, era a favor da família, era contra a marcha gay. Macho pra caramba. Tinha propósito, firmeza, falava olhando no olho, defendia o que cria, não estava preocupado com a patrulha do politicamente correto. Então, por exemplo, nem todo homem precisa gostar de luta, futebol, agressividade. Ele precisa ser agressivo, eu vou chegar nesse ponto. Mas ele pode canalizar a agressividade dele para outra coisa. Eu posso canalizar, daqui a pouco, quando eu concluir, eu vou mostrar como eu canalizo minha dor. E minha dor é canalizado com Pantera. Você escuta Pantera? Quando eu estou melancólico, qual é a música da minha melancolia? Racionais MCs da vida. Porque eu vou permitir que minha alma escute o pai que eu não tive. Então a minha dor é canalizada por um Pantera. Eu sento e canalizo todo o ódio que Adão me deu. E por último eu canto a música da minha redenção, que a gente vai cantar hoje. Então eu vou dar de grátis para você 3 músicas que você pode usar como a sua música. Jesus chorou, eu choro o pai que eu não tive. O walk do Pantera, eu canto todo o ódio que a vida gerou em mim. E depois eu choro de gratidão pela redenção que Jesus Cristo me deu, cantando um Maranata com Tom Molinari. Aí eu preciso passar pelos 3 estágios: orfandade, ódio, redenção. É por isso que você ainda não conseguiu. É por isso que você não para de masturbar. Vou chegar lá. É porque você não sabe o que fazer com o seu ódio. O seu ódio gera ansiedade. E a ansiedade gera estresse. E o estresse gera depressão. Você precisa fazer alguma coisa com o seu ódio. Mas voltando. Você não precisa gostar de UFC para ser homem. Você precisa ter um propósito para ser homem. Nós somos pressionados por padrões falsos de masculinidade. Gostar de arma, gostar de caça. Não necessariamente. Se olha para Jesus e vê uma postura mais dócil, por mais que também seja agressivo, porque ele é cordeiro e leão. Você vê para Paulo, Paulo tem uma metáfora militar para administrar a vida e o ministério dele. Você vê Barnabé, que é um apaziguador. Calma aí, cara, olha por essa perspectiva. Ou seja, há variáveis para a masculinidade. Então, não se defina como homem por meio de um estereótipo, de um comportamento. Não, se reconheça como homem a partir de um propósito. Por exemplo, se aceitar como Deus na terra é um bom propósito, mas você pode ser sensível, chorar. Chorei pra caramba, hoje estava chorando no avião, do vídeo que eu postei lá da garota que perdeu os pais na guerra. Então, não tem um estereótipo para definir nossa masculinidade. O que define a nossa masculinidade é o propósito de Deus. É germinar o reino de Deus na terra. Então, a vida dos homens é mais governada por expectativas restritivas com relação ao papel que devem desempenhar quanto à vida das mulheres. A gente que acha que as mulheres são ansiosas pelos papéis. Por exemplo, se você entender que não há um padrão comportamental para ser homem, você precisa
conceber de maneira cronológica que nem a função doméstica é uma função das nossas mulheres. Já era uma função nossa antes dela chegar. Porque ela foi criada como auxiliadora idônea. Mas quando uma auxiliadora, que é uma ajudadora, chega, a tarefa já está sendo executada. Ela só chegou para somar aquilo que já estava sendo feito. Então, por exemplo, as nossas mulheres amam tanto fazer o que a gente acha que elas gostam de fazer, que quando a gente prospera, elas pagam a outra mulher para fazer coisa que mulher adora. Já percebeu? Então, cozinhar pode ser coisa de homem, cuidar dos filhos, varrer a casa. Não tem essa. Mas qual é o problema? Enquanto nós, como homens de Deus, não aceitamos essa verdade, a agenda desconstrutiva quer empurrar. Por exemplo, um pastor que não é mais pastor em Brasília, um dia postou, lavando louça com filho machista em desconstrução. Cara, eu fiquei muito mal, porque o cara está querendo dar ao feminismo o mérito que é de Cristo. Se o cara lavou a louça da família dele porque ele se tornou feminista, o que Jesus fez na cruz? Não mudou a consciência desse cara, para esse cara não ser cristocêntrico, pleno e sensível ao ponto de saber viver dentro da sua própria família. 1 Pedro, vive a vida comum do lar com a tua esposa, a honrando como vaso mais frágil. Aqui eu não estou falando de inversão de papéis, eu estou dizendo que todo papel é familiar. E ele pode ser desenvolvido com amizade, cumplicidade e maturidade. Porque, por exemplo, com a mente diabólica que Adão ganha por causa do pecado, um homem, por exemplo, não consegue ganhar menos que sua esposa. Porque Jezabel a convence de esmagá-lo e ele aceita o esmagamento pela síndrome diminutiva de Adão. Mas, por exemplo, sem Jesus, ele ganha 2, ela ganha 4, mas em Jesus deveriam entender que a família ganha 6. Ela sabe o lugar dela e ele sabe o lugar dele. Ele não se sente diminuído e ela não se sente superior. Então a gente tem que discutir essas questões. Para o feminismo não vir, as ideologias não virem, querendo levar um mérito que não pertence a eles. Segundo ponto, segundo slide para mim. O silêncio de Adão, o medo. Por incrível que pareça, a vida dos homens é basicamente governada pelo medo. Os homens coluem-se numa conspiração de silêncio, cujo objetivo é reprimir sua verdade emocional. Sabe por que a gente é briguento pra caramba? Medo. Sabe por que a gente mede desempenho sexual? Medo. Sabe por que a gente se acha seguro pelo tamanho da genitália? Medo. Sabe por que a gente tatua inteiro ao ponto de tatuar a cara? Medo. Porque a gente quer ser forte por fora, escondendo que a gente é frágil por dentro. Aí eu quero botar uma casca. Eu quero me defender da violência do mundo. Eita! Mas talvez por fora você é frágil. Sabe por que você bomba todo e ama seus músculos? Porque você é um menino por dentro. Sabe por que você enfia um som dentro do seu carro mais caro que o seu carro? Porque você não tem identidade, você depende do elogio do outro. Mas deixa eu falar para você, elogiaram sua tatuagem nova. Um mês passou e perdeu o elogio. Aí você se sente deprimido de novo porque sua identidade não foi formada, e você faz outra tatuagem, e faz outra, e faz outra, e faz outra, e faz outra, e faz outra. E eu conheço vários caras que tiraram a vida, porque tatuaram todo, tatuaram o olho. Eu conheci cara que decepou dedos como método de body modificação. Botou piercing, furou, botou alargador, furou bochecha, furou nariz, não tinha mais o que furar. Ou seja, não tem mais espaço no meu corpo para eu continuar construindo a identidade que eu sei que não está lá, que não existe.
porque eu não achei o fundamento da minha vida. Conversa comigo, conversa com Rodolfo Abrantes. Pastores, tatuagem é pecado? Não. Por que vocês pararam de tatuar? Porque nós descobrimos quem nós somos. Pecado não é. Mas quando você descobre quem é, você não depende mais de estética, porque você entendeu a essência. Você descobriu a essência. Vou fazer 40. Não estou afim, dói pra caramba. Mas também eu não tenho mais a síndrome do órfão, que eu vou falar daqui a pouco. Me falta algo, porque me falta meu pai. Aí eu quero um pai postiço, um pai periférico, um pai externo. Se a vida me violentou, como diz Ed Rock, agora eu sou a carne, agora eu sou a navalha, não sou mais a carne. Então eu entro no banco e a mulher segura a carteira. Mas antigamente o mundo me agredia e hoje eu sou aparentemente o agressor. Então é isso, a falta de identidade. Eu não sei quem eu sou. Por isso que eu quero construir uma imagem. Medo. Silêncio de Adão. Foi lá, em Adão, que nós aprendemos a arte do silêncio. Não falamos. Não confessamos fraqueza. Não expomos as nossas emoções, não expomos o nosso ódio, não expomos a nossa violência, não expomos a nossa fragilidade. Você já percebeu que quando o homem se encontra, eles não falam do que é essencial, só do que é periférico? Que mulher pegou? Que carro comprou? Quanto está ganhando de dinheiro? A gente não tem conversas profundas. Medo. O que ele vai pensar de mim se eu falar verdadeiramente o que eu estou sentindo? Verdadeiramente o que eu estou pensando? E qual é a verdade sobre o nosso medo? Fale, chore, se exponha, mas faça alguma coisa. O mundo parou de evoluir, a igreja parou de crescer. Já percebeu que a igreja não está tendo mais profetas? Porque nós nos tornamos um movimento anti-apostólico baseado no silêncio. Porque se é o homem que dá movimento apostólico ao evangelho, o silêncio do homem parou o movimento apostólico da igreja. E hoje nós somos um movimento congregacional, emasculado, que canta louvores ao Senhor na voz aguda e não mais na voz grave. Já percebeu? Eu vou chegar daqui a pouco nas músicas. Mas já percebeu? Que quando a gente reúne no domingo, ouça o tom da voz coletiva. É aguda. Os homens não cantam mais, porque os homens estão em silêncio. Feridos, sem o desejo de falar sobre essa ferida. Se sentindo inadequados, incapazes, impotentes e também sem querer se expor. Terceiro ponto. Terceiro slide para mim. Aí o silêncio se esbarra no poder feminino. Que como o homem reage ao poder feminino? A partir da síndrome do diminutivo. Quando o homem vê uma mulher forte, ele, por causa do silêncio, é por isso que o feminismo, filosoficamente e sociologicamente, parece que virou a mesa. Parece que virou o jogo. Porque, presta atenção, por mais que a sua esposa, sendo evangélica, diga e combata, diga que não é feminista e combata o feminismo, na minha leitura, toda mulher já é feminista, quer ela reconheça, quer não, porque está nos ares. Um espírito se apossou da nossa sociologia. A fala, a postura, elas não aceitam com mais facilidade. Tem algo, não é extremamente nocivo isso,
mas o vírus já entrou. E agora, ao invés da gente usar o nosso silêncio para ter um complexo de inferioridade, a gente deveria entender que o poder, que o problema não é a força feminina. O problema não é a insubmissão da mulher. O problema é que a maioria de nós só se sente homem, só se sente forte, somente diante de uma mulher frágil. Se ela não conseguir ser Amélia, eu não consigo contrair casamento. É por isso que nós nos tornamos uma sociedade dos homens criados por mãe, pornografia e videogame. Acima dos 30, que é a maior tragédia, e parece que nem é, porque afetou tudo. Postura, linguagem, modo de se vestir, modo de se portar. Eu olho hoje para um cara na igreja, talvez ele tenha 40 anos, mas eu não sei se tem 40. Porque ri demais. E você sabia que, irmão, um homem é aquele que chora enquanto todos estão rindo. E quando todos estão chorando, ele está rindo porque, enquanto ele avaliava teu sorriso, ele calculou o ambiente e criou uma ideia para resolver toda a problemática. Então, estava todo mundo rindo e ele refletindo. Dizendo, por que eles estão rindo? Olha o problema aqui. Mas, enquanto você avaliava todo mundo mostrando os dentes, você criou uma ideia revolucionária. E quando todo mundo parou de rir e começou a chorar, você começou a sorrir dizendo, vocês estão chorando por quê? Eu achei o caminho. Eu achei o antídoto. Então, não confie em homem que ri demais. Que ri à toa. É como uma hiena. Um irmão aqui de São Paulo, nem sei se ele está aqui. Tem uma intercessora aqui em São Paulo e ele anda com ela. Ele disse, tive um sonho. Nesse sonho você era um leão e andava com um bando de leão. Mas quando eu olhei, mais da metade do bando dos leões que andavam com você tinha cara de hiena. Eu não discerni. Aí, na hora, veio o manto do Espírito e falei, aleluia, racatarabalá. Entendi. Irmão, hiena ri demais. Hiena caça e não caça. Hiena caça a presa fácil. E a melhor caça da hiena é a caça que o leão já caçou. Ou seja, uma hiena vive das sobras da caça do leão. Uma hiena é um parasita social. Mas é como diz o Brown, né? Se foi assim que Deus quis, sem problema. Vermes e leões no mesmo ecossistema. Eu não confio em homem que sorri demais. E pesquisas comprovam que sorriso demais é testosterona baixa. Porque se você é Deus na terra, tem horas de filosofar. De sentar, tomar o café e ir. Como eu resolvo a cidade? Como eu resolvo esse problema? Tem a hora de se alegrar. Você lembra do 300 de Esparta? Primeira batalha, o exército eufórico. Quem ficou sóbrio? Leônidas. Porque as hienas estão tudo rindo, mas nem sabem que a guerra acabou de começar. Só ele sóbrio. Dizendo, não é hora de cantar vitória nenhuma. É a hora de manter um olho no padre e o outro na missa. Vê se eu estou mentindo. Mulheres com 30, graduando, pós-graduando, mestrando, doutorando, e a gente nem sabe, ao olhar para o irmão, que idade ele tem. E antigamente, 20 anos já era homem, 20 anos já tinha a sua cosmovisão pré-definida. Já sabia o que queria, nós não. É os caras que chapa por Jesus e não sabe fazer mais nada da vida. O poder feminino, irmão, frita a cabeça do homem. O poder feminino é imenso na organização psíquica, psicológica do homem. Você não lembra do profeta, irmão? Matou quase 1000 homens, igual toma esse café,
e uma mulher mandou um WhatsApp para ele dizendo: eu quero sua cabeça, e o camarada deprimiu e fugiu para dentro de uma caverna. Por isso que Provérbios 31, afirma que a mulher sábia edifica. Por quê? A mulher tem toda a estratégia emocional para fazer com que dê certo ou dê errado. Mas tudo vai depender se você é uma hiena ou um leão, para poder ser ou não manobrado psicologicamente por uma mulher. Porque a mulher, além de ter a habilidade, ela tem o prêmio sexual que todo homem espera. Então, ela tem duas ferramentas poderosas de trabalho: manipulação e sexualidade.